Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos os municípios. Eu sou a técnica Tatiana, do Departamento de Proteção Social Especial, da Secretaria de Estado de Assistência Social. Vamos dar início à nossa videoconferência. Bom, hoje nós vamos falar sobre o serviço de acolhimento para crianças e adolescentes. O que seria esse serviço de acolhimento? É um acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os gêneros. Também pode ser para crianças e adolescentes com deficiência sob medida de proteção. Isso nós também podemos constatar através do artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essas crianças e adolescentes, elas estão em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitadas de cumprir a sua função de cuidado e proteção. Por isso que elas são encaminhadas ao serviço de acolhimento. E o serviço de acolhimento ele se divide em 3 modalidades. Nós temos o abrigo institucional, a casa-lar e o serviço de acolhimento. O abrigo institucional, ele tem um quantitativo no máximo de 20 crianças e adolescentes, e a casa-lar um quantitativo no máximo de 10 crianças. A família acolhedora, ela abriga uma criança ou adolescente por família, salvo quando for situação de irmãos. O que seria o abrigo institucional? O abrigo institucional é um serviço que oferece acolhimento provisório para crianças e adolescentes sob medida protetiva. Nós podemos também acompanhar isso através do artigo 101 do ECA. E essa residência, esse local, ela tem que ter um aspecto semelhante a uma residência, no qual tem que estar inserido na comunidade, nas áreas residenciais, oferecendo um ambiente acolhedor para essas crianças e adolescentes. Os recursos humanos. Quando falamos de recursos humanos, estamos falando da equipe técnica que subside esse abrigo. E aí nós temos o coordenador, o educador e o auxiliar de educador. O coordenador é necessário ter um nível superior, experiência na função, porque ele irá coordenar as atividades. O educador irá ficar responsável pela rotina familiar dessas crianças, pelo encaminhamento dos relatórios e o auxiliar vai auxiliar esse educador. Sobre a infraestrutura do espaço do abrigo institucional. Se faz necessário ser dividido com quartos, sala de estar ou algo similar, sala de jantas, copa, cozinha. E quando nos referirmos aos quartos, estamos nos referindo que tem um máximo quantitativo de 6 crianças por quarto. Mas se houver a sala de estudo nesse ambiente, poderá ser reduzido para 4 crianças no máximo. Bom, também se faz necessário ter uma sala para a equipe técnica, porque é a equipe técnica que vai estar organizando, trabalhando nos encaminhamentos, trabalhando nas elaborações do relatório, então se faz necessário ter essa sala para a equipe técnica, assim como também uma outra sala para as reuniões. Agora nós iremos falar sobre a casa-lar. O que seria a casa-lar, né? A casa-lar é um serviço de acolhimento provisório oferecido em unidades residenciais, nas quais pelo menos uma pessoa trabalha ou um casal, numa casa que não é sua. A diferença do abrigo institucional para a casa-lar é que o abrigo institucional, os cuidadores eles ficam como em turnos diferentes. Já na casa-lar, eles são residentes. O cuidador ele mora lá. Então, ele passa a ficar numa casa que não é dele. Essa é a diferença, além do quantitativo. E o objetivo da casa-lar, de acordo com a Resolução 109, de 11 de novembro de 2009, da tipificação, ele visa estimular o desenvolvimento das relações mais próximas do ambiente familiar, promovendo hábitos e atitudes de autonomia, interação social com as pessoas na comunidade. A casa-lar, ela é dividida também, ela possui uma equipe técnica, e é importante ressaltar que ela trabalha com o coordenador, o educador e o auxiliar. O coordenador ele tem que possuir um nível superior e experiência na função. O educador também precisa ter um nível médio ou um nível superior, experiência no atendimento de crianças e adolescentes em situação de risco. Quando se fala do auxiliar de educador, é necessário ter o nível médio e a capacitação específica. Experiência em atendimento com crianças e adolescentes. Sobre a infraestrutura da casa-lar. É necessário ter quartos, copa, cozinha,
sala de jantar ou similar, uma área externa também é necessário, porque essa residência ela vai estar incluída na comunidade. Então, se faz necessário que essa criança e adolescente também participe das atividades da comunidade. Ela não pode ser privada. Então, ela tem que ter direito à cultura, ao lazer, à educação e entre outros. Ainda sobre a estrutura, quando a gente fala dos quartos, nós também estamos nos referindo a 4 crianças por quarto, né? É necessário também uma equipe fora da casa lá, um local para que tenha a sala para a equipe técnica e para a coordenação. Novamente, para a elaboração, equipe técnica para as reuniões, elaboração dos relatórios, encaminhamentos e a outra sala também para atendimento dessa criança, adolescente, entre outros. Vamos falar agora sobre a família acolhedora. O que seria essa família acolhedora? É o serviço que organiza o acolhimento em residências de famílias acolhedoras cadastradas, de crianças e adolescentes afastados desse convívio familiar por meio de medida protetiva. Trata-se de um serviço de acolhimento provisório que é até que seja viabilizada o retorno dessa criança à sua família de origem ou até mesmo para a adoção. É importante ressaltar que o conceito de família acolhedora, ele não se enquadra no conceito de abrigo institucional ou casalar, ou até mesmo família substituta. Até mesmo porque é um tempo provisório que a criança fica, um período de 6 meses com essa família. Agora vamos falar sobre o público-alvo. Cada família acolhedora, ela deve acolher uma criança por família, podendo também ser acolhidos irmãos. Mas quando há uma quantidade maior de irmãos, a equipe técnica ela pode estar fazendo uma nova avaliação técnica para verificar se esses irmãos devem ser encaminhados para a família acolhedora ou não, ou para uma causa lar ou para um abrigo institucional. São atendidos também crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 18 anos, importantes, que estão em medida protetiva. Aspectos jurídicos administrativos. Esse tipo de acolhimento é feito por meio de um termo de guarda provisória, em que é solicitada pelo serviço de acolhimento e é emitido pela autoridade judiciária para a família acolhedora previamente cadastrada. O termo de guarda ele deve ser expedido imediatamente à aplicação da medida protetiva e no início do acolhimento. Como funciona esse serviço? Quais os trâmites que é realizado? Bom, o funcionamento do serviço se dá por diversas etapas. A primeira é a ampla divulgação, em que, com informações precisas sobre os adjetivos e a operacionalização, vai ser realizada uma divulgação do serviço, o objetivo do serviço, e aí é feita essa divulgação. Logo após é realizada a acolhida e a avaliação inicial dessa família, em que é o momento em que as informações serão estabelecidas para essa família, serão claras, será verificado se essas famílias elas atendem os objetivos propostos. Logo após será realizada a avaliação documental, em que é exigido dessa família a documentação mínima, né? Então, é necessário ser encaminhados os documentos e logo após vem a seleção, passando pela ampla divulgação, acolhida e avaliação inicial, a avaliação documental, nós temos a seleção, que ela traz atribuições. Quando vamos realizar essa avaliação, a equipe técnica vai realizar. Entre elas, na seleção, entramos a rotina familiar, as relações familiares e comunitárias, o padrão saudável das relações de apego e desapego, porque essa família é um período de 6 meses que a criança fica com essa família, a flexibilidade dessa família lidar com as questões de vulnerabilidade que a criança vai estar apresentando, a aptidão para trabalhar com crianças e adolescentes nessas situações, os espaços e condições da residência, porque é realizada uma visita para verificação, o não envolvimento com dependência química e a disponibilidade afetiva e emocional. Se faz necessário quando eles vão realizar essa seleção da família acolhedora. Bom, capacitação. Essa família sendo selecionada está dentro dos parâmetros que forem estabelecidos, é realizada a capacitação para essa família. O tal processo é desenvolvido com metodologia e participação de modo dinâmico através de palestras, de oficinas, de reuniões,
e seminários, no qual logo após é realizado o cadastramento, em que essas famílias, quando forem consideradas aptas, elas vão realizar esse cadastramento, preencher a ficha de cadastro, onde constam os documentos necessários. E essa documentação é encaminhada para a coordenação do setor de Justiça de Infância e Juventude. Logo após é realizado o acompanhamento dessa família acolhedora. Né? E como se dá esse acompanhamento da família acolhedora? A preparação para acolhimento e o acompanhamento é feito de 3 maneiras. Primeiro, com a criança e o adolescente. A criança ela é preparada para fazer parte desse programa da família acolhedora, onde irá ocorrer uma supervisão. O segundo passo é trabalhar com a família acolhedora, onde será preparada essas famílias para receber essa demanda de criança e adolescente. Essa criança e adolescente que será acolhida e também passará por uma supervisão. E em terceiro é a família de origem, em que, se não houver uma restrição judicial, a família de origem também será trabalhada, onde será realizada uma entrevista para saber sobre os costumes da criança, o modo como a criança se comporta e também informar a essa família que ele está sendo encaminhado para o programa de família acolhedora, que ele fará parte e ficará esse período de 6 meses até que seja viabilizada a situação dele. Né? Logo após o período de 6 meses, ocorre o desligamento da criança e do adolescente, que também se dá pelas mesmas etapas. É trabalhado a criança e o adolescente, a família acolhedora e a família de origem. A criança e adolescente é realizada uma escuta individual, em que ocorre para verificar o emocional e o foco no retorno dessa criança à sua família de origem. E com a família acolhedora, ela começa a ser orientada acerca do desligamento da criança ou do adolescente do programa. E cerca da família de origem, ela vai ser dado continuidade ao acompanhamento. Então, ela será acompanhada, porque se a criança retornar à família de origem, irá ocorrer um acompanhamento com essa família. Bom, a equipe técnica da família acolhedora. Né? Ela é composta pelo coordenador, que irá coordenar 15 famílias de origem e 15 famílias acolhedoras. Então, ele irá realizar essa coordenação, acompanhando, visitando, elaborando os relatórios de como está essa criança na família acolhedora, em quais atividades ela está inserida. Então, o coordenador ele irá coordenar a família de origem, se foi encaminhada para algum projeto, então ele irá coordenar essa atividade. Bom, a família acolhedora, ela também precisa de um espaço. Por mais que a criança ela vai ser encaminhada para a família acolhedora na residência dessa família, a equipe técnica responsável pelo programa da família acolhedora precisa também de espaço. Então, precisa de uma sala para a equipe técnica, onde será feitas as reuniões com os técnicos, as tramitações dos documentos, os encaminhamentos e também logo a seguir, tem a outra sala que é a de grupo, de reunião, onde serão atendidas as famílias acolhedoras. Né? Então, é importante ressaltar que nessas modalidades de serviços de acolhimento se encontra a Casa Lar, o abrigo institucional e a família acolhedora. São 3 modalidades de suma importância para o serviço de acolhimento para crianças e adolescentes, o SAICA. Importante ressaltar que, sob medida protetiva, serão encaminhados para essas instituições. Bom, agora irei falar para vocês, explanar, sobre a elaboração para a implantação do serviço de acolhimento, quando se tratar de abrigo institucional e de casa-lar. Primeiro, é necessário vocês realizarem um diagnóstico do município, verificar, realizando levantamento da demanda, visitando delegacias, conselhos tutelares, redes socioassistenciais, poder judiciário, para realizar um diagnóstico dessa família, onde dessas crianças e adolescentes e quais as situações de risco social e pessoal que elas estão vivenciando. Né? Logo após, é necessário elaborar um projeto com o levantamento dessa demanda específica e anexar esse diagnóstico ao projeto, em que será encaminhado ao Plano de Conselho Municipal de Assistência Social. E é nesse momento que ela irá dar o ok ou não, então ela dando o ok, será encaminhado para o RMA,
e o RMA também dando positivo, vocês irão começar a preencher o CAD-SUAS. Outra informação sobre o diagnóstico, ele também pode ser feito pelo preenchimento do RMA. É de fundamental importância o preenchimento do RMA. Ok? Bom, agora, eu gostaria de mostrar para vocês também onde vocês podem estar encontrando essas informações sobre os serviços de acolhimento para a instituição para crianças e adolescentes, o SAICA. Vocês podem estar encontrando tanto nas orientações técnicas, no livrinho de crianças e adolescentes. Ele vai explicar sobre o abrigo institucional, sobre a casa lar, sobre a família acolhedora. Então, ele vai estar trabalhando todos esses, viu? Então, vocês podem estar também acompanhando e verificando. Vocês podem ter acesso tanto pelo livrinho online também, ok? Um outro livro que é de suma importância também, e vocês sabem também que a gente precisa, quando fala demanda de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é de fundamental importância que vocês também acompanhem através do Estatuto, ok? Eu me chamo Julieta Moraes, estou como chefe de Departamento de Proteção Social Especial e nós estamos felizes por estar aqui. Gostaríamos de agradecer a participação dos municípios. Nós temos 9 municípios interagindo conosco, logados aí. E aí a gente quer agradecer aqui Barcelos pela participação. Obrigada, Barcelos. Beruri, Manacapuru, São Paulo de Olivença, Boa Vista do Ramos, Ipixuna, Benjamin Constant, Coari e Alvarães. E, gente, esse momento é muito importante, tanto para o Estado quanto para os municípios, porque nós sabemos que nós estamos no último ano do reordenamento dos serviços de acolhimento para criança e adolescente, conforme a resolução número 11, e para adultos e famílias, a resolução número 23. Então, considerando essa necessidade de entendimento de como são ofertados os serviços, segundo os parâmetros da resolução número 109, do caderno de orientações para serviços de acolhimento para crianças e adolescentes, é que nós entendemos a necessidade desse momento de interação com os municípios, de levar informações, de interagir, e nós solicitamos que os senhores participem, que tirem dúvidas. Nós vamos ter, para o próximo mês, um momento onde nós vamos reunir com os municípios que ofertam o serviço de acolhimento para criança e adolescente, para a gente discutir a resolução número 23 e a número 11, que é para a gente alinhar a oferta do serviço de acolhimento para criança e adolescente, adultos e famílias. E nós gostaríamos agora de ouvir vocês. A gente agora compõe uma mesa mais ampla aqui com outras pessoas, outros técnicos que são referência em serviço de alta complexidade, e nós gostaríamos de ouvir vocês. A gente já tem uma interação aqui. Bom dia, a equipe técnica de São Paulo de Olivença agradece os esclarecimentos e questiona se os documentos da família acolhedora o DPSE já possui para compartilhar. E aí é o seguinte, família acolhedora, como a Tatiana explicou anteriormente, são processos de pactuação e de, eu diria assim, de diagnóstico. São todo um fluxo e protocolo para que esse serviço ele seja pactuado e ele aconteça dentro das normas que envolve tanto a sociedade civil, quanto a rede de atendimento, o sistema de garantia de direito, o judiciário principalmente. Então, assim, a gente não tem um modelo de documento desenhado, ou seja, é todo um passo a passo. O que nós orientamos o município é que nós temos resoluções que dizem como esse serviço ele tem que acontecer. E nós podemos orientar o município qual é o passo a passo, que seria o primeiro de todos os serviços que podem ser instituídos, eles precisam de um diagnóstico, que vai justificar a questão da implantação desse serviço, o funcionamento desse serviço. Então, ele precisa
dessa demanda de usuários para justificar a oferta do serviço. Então, o primeiro passo que todos os municípios que têm intenção, têm demanda de acolhimento, têm que fazer é o diagnóstico. É o levantamento que a Tatiana desenhou para vocês, que seria junto à rede de serviços, né? Delegacia, conselho tutelar, a rede de serviços de acolhimento também, que possivelmente pode ter no município, ou não, quando não tem, é a delegacia, o judiciário, o conselho tutelar, CREAS e CRAS, é que sinalizam que existe essa demanda por conta dos atendimentos que são realizados, identificado a necessidade de pessoas que têm criança, adolescente, que necessitam, ou até o público adulto também, que necessitam ser acolhidos. Lembrando, como a Tatiana falou, nós não podemos institucionalizar de primeira. Esse seria o último passo, porque a gente sabe que constitucionalmente a responsabilidade primeira é a família, aliás, é a família, depois a comunidade e por último o Estado. Então, nesse fluxo, normalmente a gente vê processos sendo pulados, institucionalizando a criança de primeira. Então, nós orientamos os municípios que esgotem todas as outras condições de manutenção dessa criança no seio familiar, no vínculo com a comunidade, porque quando nós institucionalizamos essa criança, a gente está revitimizando essa criança, a gente está revitimizando ela em relação ao direito à convivência familiar e comunitária previsto no Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. Então, a gente tem que ter essa leitura, considerar todas as possibilidades antes de realizar o acolhimento. As meninas gostariam de contribuir em relação a esse questionamento? Bom dia, meu nome é Jennifer Santos, estou como técnica do Departamento de Proteção Social Especial na equipe da alta complexidade. E o que a gente observa muito nos municípios, né, em viagens de apoio técnico, é exatamente isso que a Julieta falou. O município, por ser pequeno, por ter uma rede, né, de garantia de direitos bem efetiva nos municípios, acredita-se que, de primeira instância, o serviço de acolhimento seja a primeira opção. O que não é, pelo menos o que não deve ser. Como ela mesma falou, deve ser esgotada todos os tipos de opções, né, para que essa criança ela não venha ter o vínculo rompido com a família de uma maneira que ele jamais volte a ser estabelecido. Então, assim, nós vemos nos municípios a sublevação dos SAICAS, né, das casalares por aí. Então, nós pedimos que até mesmo os serviços de acolhimento se imponham como serviço e utilizem das resoluções, dos cadernos de orientações, para ter um embasamento teórico, né, e metodológico do que é o serviço, né, na sua íntegra. Nós gostaríamos também falar um pouquinho de como é que está o cenário dos serviços de acolhimento no Estado. A gente tem uma desproteção, e aí quando a gente fala de desproteção, são os vazios que o Estado tem em relação à oferta de serviços de acolhimento, tanto para criança e adolescente, quanto para adultos e famílias. Então, hoje no Estado, nós temos 8 municípios que ofertam serviços de acolhimento para crianças e adolescentes. E isso é pouco. Isso é uma cobertura que não chega a 10% de oferta de serviço para acolhimento no Estado. Isso, e esses que nós temos o controle, que nós sabemos que está funcionando, porque tem municípios que sinalizaram a oferta do serviço, mas que esse serviço, de fato, ele não está acontecendo, até por conta de não atender parâmetros da oferta de serviço, que é ter uma equipe técnica para o atendimento
desse segmento, não ter o espaço adequado, não atender as orientações, inclusive do reordenamento que está acontecendo. Estamos no último prazo para que os serviços sejam reordenados, e reordenar não implica, implica na questão de avaliar como é que está. São as 3 dimensões, né? Recursos humanos, o espaço físico e a oferta efetiva do serviço, né? Então, a gente tem que ter muita atenção para isso, porque o público desse serviço é um público que já está fragilizado, com direitos violados, e que necessita ter um mínimo de condições de atendimento. Seria um atendimento respeitoso, um atendimento acolhedor, e para isso é necessário uma equipe técnica em condições de executar o serviço dentro dos parâmetros de oferta de atendimento, de acolhida, de resolutividade para aquela situação que levou essa criança ou adolescente a estar afastada do convívio familiar e comunitário. Então, o cenário no estado ele não eu diria, confortável, porque nós temos uma desproteção, temos uma falta mesmo de oferta de serviço, e os que estão funcionando, a gente tem percebido que eles estão fragilizados, estão necessitando mesmo qualificar essa oferta desse serviço. Então, é uma preocupação nossa, do Estado, é uma preocupação do município, com certeza, e por conta disso a gente está num processo de cofinanciamento. Então, todos os municípios que tiveram interesse de aderir ao cofinanciamento pode sim usar esse recurso tanto para a oferta de serviços de média quanto para alta complexidade. Então, o Estado ele está preocupado sim com essas situações, então disponibilizando o recurso que é o cofinanciamento. O município tem liberdade de usar esse recurso tanto no serviço de média quanto de alta para fomentar a oferta desse serviço. Então, os municípios que ainda não aderiram, eu acredito que assim todos devem ter encaminhado as suas propostas, e essa é uma forma de fomentar os serviços tanto de média quanto de alta complexidade. E aí a gente solicita aqui que os municípios realizem perguntas, escrevam no chat. A gente precisa da interação de vocês, porque a gente sabe que existem dúvidas que nós podemos não solucionar, mas a gente pode mostrar um caminho, a gente pode orientar como dirimir essas dúvidas, como acessar, como realizar o serviço, ou não tem o serviço, para onde que eu vou encaminhar, então a gente pode orientar. Uma vez que o Estado ele é um órgão de gestão, então nós pedimos também que os municípios andem em conjunto com o Estado, né? Nós não estamos aqui para monitorar nenhum município, mas assim para dar um apoio técnico ao município, né? Principalmente aqueles serviços que aqueles municípios que não possuem um serviço, mas tem o diagnóstico, né, informal, e tem a necessidade da implantação do serviço. Então, é muito importante quando o município ele entra em contato com o Estado, né, mostra o interesse a respeito tanto da família acolhedora quanto a abrigo institucional ou Casa Lá, e aí anda em conjunto com as SEAs, né, com a Secretaria, e para fazer todo um diagnóstico, todo um parâmetro para a implantação do serviço no município, uma vez que ele vê a necessidade, porém não sabe, né, o fluxograma até a implantação do serviço. Então, nós pedimos que o município entre em contato com o Departamento de Proteção Social Especial, né, para fazer todo um estudo, todo um diagnóstico da implantação desse serviço. Nós vamos dar as boas-vindas a São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira é um município que possui serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. Então, sejam bem-vindos. Se tiverem dúvidas,
Acessem o chat, mandem as dúvidas para a gente. Nós estamos aqui aguardando a dúvida de vocês, as dúvidas de vocês. Dos questionamentos dos municípios, Julieta, é a respeito sobre o acompanhamento dessas crianças dentro do serviço de acolhimento, né? Uma vez que elas são institucionalizadas pelo poder jurídico, né, poder judiciário, mostra-se a necessidade da equipe técnica do serviço de acolhimento fazer, né, esse acompanhamento, tanto em conformidade com o jurídico, quanto com a família, né, para verificar se a criança pode e tem a possibilidade para volta ao seio familiar. Tá bom? Cabe à equipe técnica do serviço de acolhimento fazer esse acompanhamento com a criança. Muito bem colocado pela Jennifer. Tem municípios que não têm a CREAS implantado, tem municípios que não têm serviço de acolhimento, e quando existe a demanda, alguns municípios interrogam o que fazer com essa criança, para onde encaminhar essa criança. Gente, como a gente colocou anteriormente, o certo é a família extensa ou a família de origem dessa criança receber essa criança e acolher essa criança. O que a gente tem percebido é que tem algumas situações em que essa criança ela é institucionalizada no primeiro momento. E sem ser considerado que essa criança tem um padrinho, tem uma mãe, tem um pai, tem um avô, tem a avó, tem a tia, tem alguém da comunidade que gosta dessa criança e pode se propor a receber essa criança enquanto esse processo de guarda ou processo de responsabilização do agressor, ele corra na justiça. Então, temos que considerar, sim, essa questão de proteger essa criança, de não revitimizar ela, porque muitas vezes o agressor permanece dentro de casa enquanto a gente tem que tirar a criança, enquanto essa criança é retirada do lar, vai para um local como um serviço de acolhimento. Ele tem todas as condições de receber essa criança? Tem. Ele tem todo o cuidado com essa criança? Tem. Mas não é a mesma coisa que ela conviver com a família, que ela ter os seus laços familiares e comunitários mantidos. Então, ela vai para um ambiente totalmente estranho, pessoas que ela não conhece, e ela vai ter que aprender a conviver naquele momento de dor, que tem todos os seus direitos violados, ela ainda tem que entrar num ambiente totalmente estranho para ela. Então, por favor, nós pedimos e solicitamos que tanto a equipe técnica quanto o judiciário, o conselho tutelar, levem em consideração, primeiro, que tem que se buscar dentro da comunidade, dentro da família extensa, condições para que essa criança e esse adolescente não seja revitimizado, sendo colocado em um ambiente estranho. Um ambiente que tem todas as condições técnicas de recebê-lo, mas que figura como uma fragilização nos vínculos dele, familiares e comunitários. Então, por que a gente bate nessa tecla, reafirma, coloca essa situação? Porque são situações em que a gente precisa resguardar o direito dessa criança. Então, a gente vai, sim, ver possibilidades, mostrar possibilidades. Tem situações em que as pessoas dizem para a gente, olha, a equipe técnica do município liga, não tem mais a quem recorrer, não tem mais familiar, não tem mais ninguém. Então, essa seria a última instância. Aí também não tem acolhimento no município, para onde a gente encaminha. E aí a gente sempre recorre ao município de Manaus, porque nós temos várias instituições de acolhimento institucional para criança e adolescente e que pode receber essa criança ou esse adolescente. E aí a gente volta ao ponto de partida, a gente vai deslocar essa criança do seu convívio familiar, quilômetros de distância, para que ela tenha resguardado o seu direito à integridade física,
emocional, sexual, mas a gente tira o direito dela, revitima ela, porque nós estamos levando ela para longe da família e do convívio com a comunidade. Então, por isso a gente reforça essa questão de buscar dentro da família e dentro da comunidade uma condição de acolhimento para essa criança. Tá, não conseguimos acolher dentro dessas condições de não revitimizar. O acolhimento ele só pode acontecer por uma ordem judicial ou excepcionalmente, considerando o artigo 93, se houver risco para essa criança, risco iminente, ela pode ser por uma orientação e acompanhamento do Conselho Tutelar, ela pode ser institucionalizada. Mas, quando a gente institucionaliza uma criança, nós precisamos ter o respaldo jurídico, porque essa criança ela vai estar tutelada pelo Estado, tutelada pelo município, tutelada por uma instituição. Então, ela precisa ter o respaldo jurídico para a sua manutenção naquele espaço, porque qualquer coisa que aconteça com essa criança nesse espaço é responsabilidade do Estado, ou do município, ou da instituição que está acolhendo. Nós temos uma pergunta aqui, deixa eu ver de onde é. Coari. Do município de Coari. A pergunta é: para a criança e ou adolescente adentrar ao serviço de acolhimento deve exclusivamente ser por meio judicial ou existem exceções? Gente, eu acabei respondendo a pergunta antes de acessá-la. Então, como eu havia falado anteriormente, Coari, o meio é judicial, esse é o meio legal. A outra forma é o artigo 93, que diz que há condição, sim, de institucionalizar essa criança, sendo considerado o risco iminente. Por exemplo, o juiz não está no município, essa criança está correndo o risco iminente de morte e ela precisa ser retirada do seio familiar. O Conselho Tutelar, ele sim pode fazer essa retirada, essa institucionalização e depois é encaminhado todos os procedimentos para o judiciário formalizar a estada dessa criança dentro desse serviço. Uma dúvida muito grande dos municípios é a respeito do CRES. Se o CRES pode institucionalizar essa criança direto à SAI. Como a Julieta já respondeu, não. Ele não tem essa autonomia. É exclusivamente do judiciário ou nesses casos. Tratando do serviço de acolhimento ser a última opção, enfatizar também o lado emocional dessa criança. Uma vez que ela é violada, tem o seu direito violado, né? O lado emocional dela já fica fragilizado, né? Já sofre, e aí tirar ela do seio familiar, de todo aquele ambiente, para ir para outro município, para um serviço de acolhimento, que pode ter toda a estrutura técnica e física, porém, a criança, por ser muito pequena, não tem aquele emocional construído para esse tipo de situação, a criança vai sofrer emocionalmente, né? Além de fisicamente, porque vai refletir, né? Então, nós pedimos que sejam exatamente em última situação, em última extensão, né? Até porque tem vários casos de municípios que não têm serviço de acolhimento, que não tem CRES, só tem o CRAS e acaba indo a demanda para o CRAS. A respeito de, eu diria, a responsabilidade dos entes. O CRES ele não pode acolher. O Conselho Tutelar ele não pode acolher. O CRAS não pode acolher. Por isso que a gente tem uma organização a nível nacional que está dentro da política, ela é mais detalhada dentro da tipificação, que os serviços eles têm o seu público de atendimento. Então, serviços de média complexidade, como o CREAS, serviço de proteção social básica, como o CRAS, eles não realizam acolhimento. Atendimento é o
é o que eles fazem em termos de prevenção, reparação de danos, no caso do CREAS, e acolhimento seriam serviços de alta complexidade. Então, quando se fala de acolhimento, se fala em serviços de alta complexidade. E não é à toa que ele se intitula como alta complexidade, porque nós temos direitos violados, nós temos pessoas que estão física e psicologicamente fragilizadas, machucadas e que precisam de uma atenção especial, uma atenção especializada. A excepcionalidade do acolhimento que eu me referi anteriormente, que é o artigo 93, depois da instituição receber essa criança, que o Conselho Tutelar possivelmente possa encaminhar, ou se não for encaminhada pelo Conselho Tutelar, outras pessoas, representantes de instituição podem levar a criança para esse serviço, mas ele tem 24 horas, aí quem faz essa notificação ao judiciário é a instituição. Então, eles têm 24 horas para notificar o judiciário de que essa criança, essa adolescente está sob a responsabilidade dessa instituição, para formalizar a entrada e permanência dessa criança ou adolescente nesse serviço. Né, aproveitando a oportunidade que os municípios estão aqui conectados conosco, enfatizar a importância da reunião que haverá no próximo mês do reordenamento, né, do serviço de acolhimento para criança e adolescente e do serviço de acolhimento institucional para adultos e famílias. A importância do município vir, tanto o município que já possui, né, o serviço de acolhimento, para ter uma roda de conversa, verificar como é que está a situação do serviço de acolhimento no município, o Estado, dentro das suas, né, atribuições, está auxiliando o município na oferta desse serviço. E para os municípios que não possuem o serviço de acolhimento, porém tem esse diagnóstico, cujo qual a Tatiana e a Julieta já mencionaram, ter esse diagnóstico, verificar como é a implantação, ver a necessidade desse serviço no seu município. Então, esses 2 dias de reunião que nós iremos ter no próximo mês vão ser bem importantes, e aí nós enfatizamos, né, a permanência dos municípios, né, a perseverança em estarem vindo para a capital, para nós fazermos essa reunião e assim essa reunião obter um resultado, né, efetivo, qualificado, até mesmo para a oferta de serviço. Nós não temos mais perguntas. Sem perguntas, eu já vou fazer os agradecimentos aqui. Para os municípios que estão participando, são 10 municípios ao todo, isso é um quantitativo que a gente considera bem expressivo, apesar de serem 62, mas que esses municípios que possuem demanda de acolhimento para criança e adolescente, que ofertam serviço de acolhimento para criança e adolescente, eles estão participando. Aqui a gente tem Manacapuru, que tem serviço de acolhimento para criança e adolescente e está participando, está interagindo com a gente. Tem Coari, São Gabriel da Cachoeira. E aí, assim, só falar para São Gabriel da Cachoeira, acalma o coração de vocês. A gente está com um pouquinho de receio sobre a questão do reordenamento, mas as orientações nacionais são orientações. A gente sabe que os municípios têm autonomia e, dentro das suas condições, eles podem ofertar o serviço. E aí a gente fala de segmentação de atendimento, que é a questão do público feminino. E, nesse caso, não se preocupem, vocês vão continuar ofertando o serviço e vão reordenar dentro das condições do município. Então, obrigada, São Gabriel, pela participação. Agora a gente tem uma outra pergunta aqui, que é do município de São Paulo de Olivenças. São Paulo de Olivenças, obrigada pela participação. São Paulo
de Olivença pergunta se haverá uma data específica da reunião em Manaus. E aí, só para atualizar, a data que estava marcada para a reunião, que vai tratar, que a gente vai discutir sobre a resolução 23 e a 11, que trata do reordenamento, ela estava marcada para o dia 7 e 8 de novembro. Mas, por conta de uma situação de agendas da Secretaria, inclusive com a Secretaria Nacional, nós tivemos que prorrogar essa data e nós vamos reunir agora dia 22 e 23 de novembro. Então, já fiquem atentos para essa data, não agendem outro compromisso, a gente vai estar oficializando, vai encaminhar ofício, vai encaminhar e-mail, vai também colocar no grupo de gestores para vocês a oficialização, confirmação dessa data para essa reunião, que vai tratar sobre o reordenamento de serviços de acolhimento, tanto para criança e adolescente, quanto para adultos e famílias. E a gente solicita que o município encaminhe técnicos que possam discutir, possam ter o entendimento, a leitura dessas duas resoluções, porque nós vamos construir juntos fluxos, nós vamos construir juntos um modelo de oferta de serviço de acolhimento dentro do estado do Amazonas, porque a gente sabe que o nosso estado ele tem especificidades que às vezes não são consideradas quando a gente tem um desenho nacional. Então, somos nós que vamos reunir, discutir, ver o que é possível ou não dentro dessas resoluções, dentro dessas orientações. E aí, assim, eu já antecipo que a gente fez uma consulta à Coordenação Nacional dos Serviços de Acolhimentos, na pessoa da Nilzarete, e ela informou, aliás, desculpa, foi a Vera, e ela nos informou que as orientações, elas são orientações, e que a gente precisa considerar as especificidades de cada município, as especificidades do nosso estado. Então, nós temos a liberdade e autonomia para ver qual é a melhor forma de execução e de reordenamento que se adequa à nossa realidade. Então, eu até fico mais tranquila enquanto representação do Estado, porque a gente tem essa liberdade de reunir e ouvir quem está executando, porque são os munícipes, são os técnicos que estão no município que, de fato, sabem o que é possível ou não. Então, já antecipadamente, a gente convida a todos que venham, que participem, mesmo que seu município não tenha serviço de acolhimento, mas quer participar, quer acompanhar as discussões, está convidado, não tem limite para participação. A gente precisa que vocês realmente participem e digam: olha, esse modelo dá para a gente, esse modelo não dá, mas a gente pensou que dessa forma é viável para o nosso município. Então, a gente precisa ouvir vocês. Então, é para isso que nós estamos chamando os representantes dos municípios, para a gente discutir e construir juntos o reordenamento no Amazonas. Sem perguntas? Como não temos mais perguntas, nós vamos agora, eu quero agradecer a participação de todos, esse momento é muito importante, eu diria bem proveitoso, tanto para o Estado quanto para o município, trocar experiência, trocar informações, e eu agradeço Barcelos pela participação, Beruri, Manacapuru, São Paulo de Olivença, Boa Vista do Ramos, Ipixuna, Benjamin Constant, Coari, Alvarães e São Gabriel. Temos 4 municípios que não conseguiram participar, Silves, porque o sistema não estava funcionando, Rio Preto da Eva estava sem acesso, Envira é ponto facultativo, e Tonantins também não conseguiu participar. Mesmo assim, nós agradecemos a participação de todos. Colocamos o Departamento de Proteção Social Especial à disposição, os nossos contatos, se quiserem anotar, é o 21 21 78 30,
É o contato da chefia do departamento e o Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade tem um outro contato, que é o 2121 7859. E se alguém tiver dúvida e quiser conversar com o Departamento de Proteção Social Especial de média complexidade, é o 2121 7824. Então, muito obrigada a todos.